Ricardo Almeida olhou pela última vez para o prédio espelhado da Avenida Faria Lima, onde funcionava a sede da Almeida Investimentos. 40 andares de vidro e aço que por 15 anos havia sido seu reino. Agora não passava de uma lembrança amarga. Suas mãos tremiam segurando uma caixa de papelão com seus últimos pertences pessoais, uma foto com os pais, uma caneta Montblanc que ganhara na formatura e um pequeno troféu de empresário do ano, que agora parecia uma ironia cruel. Desculpe, Sr. Ricardo, mas as ordens foram claras. O senhor não pode mais entrar no prédio. O segurança falava com respeito, mas firmeza. Conhecia Ricardo há anos. Havia visto sua ascensão meteórica no mundo dos investimentos. Agora testemunhava sua queda. Eu entendo, João. Você está só fazendo seu trabalho. Ricardo ajeitou a caixa debaixo do braço e caminhou pela calçada movimentada. Executivos internos caros passavam apressados ao seu lado, falando ao celular sobre milhões como se fossem trocados. Ele mesmo já havia sido um deles. Agora usava uma camisa amassada e tênis sujos. 3 semanas antes, sua vida havia desmoronado em questão de horas. Fernando, seu irmão mais novo e sócio minoritário da empresa, havia orquestrado o golpe perfeito. Usando procurações falsificadas e documentos adulterados, transferiu todos os ativos da empresa para contas no exterior, deixando apenas dívidas e processos judiciais no nome de Ricardo. Você sempre foi muito confiante, mano, havia dito Fernando na última conversa que tiveram. Nunca imaginou que eu pudesse ser mais esperto que você. O golpe foi cirúrgico. Fernando havia passado meses preparando tudo, contratando advogados especializados, criando uma rede de empresas fantasma. Quando Ricardo percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Sua conta bancária tinha sido esvaziada, seus cartões de crédito cancelados, seus bens bloqueados pela justiça. Em 3 semanas, Ricardo saiu de um apartamento de cobertura em Moema para um quarto alugado numa pensão no Capão Redondo. Seu BMW foi apreendido, seus ternos Hugo Boss vendidos num brechó, seus relógios suíços empenhados. Do império financeiro que construíra, sobrou apenas uma mochila com algumas roupas e R$ 200 no bolso. Naquela manhã de terça-feira, Ricardo caminhava sem rumo pelas ruas da Vila Olímpia quando a fome apertou. Não comia nada consistente há 2 dias, apenas biscoitos e café que conseguia comprar no mercadinho da esquina. Avistou uma pequena lanchonete no final da rua com uma placa despretensiosa: Cantinho da Vó, comida caseira. O estabelecimento era simples, com apenas 10 mesas de fórmica e cadeiras de plástico. As paredes tinham azulejos brancos um pouco amarelados pelo tempo e um cartaz escrito à mão anunciava o prato feito completo por R$ 15. Para alguém com R$ 200 no bolso e nenhuma perspectiva de renda, R$ 15 eram uma fortuna. Ricardo se sentou numa mesa no canto, tentando parecer invisível. Uma mulher de uns 28 anos se aproximou. Tinha cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, olhos cor-de-mel e um sorriso cansado, mas genuíno. Usava um uniforme simples, calça jeans e camiseta branca com o nome da lanchonete bordado no bolso. Boa tarde. Vai querer ver o cardápio? A voz era doce, mas Ricardo percebeu um leve sotaque nordestino. Ele olhou para a lousa pendurada na parede onde estavam escritos os pratos do dia. Só um café, por favor. A garçonete, sua etiqueta dizia Marina, o observou por um momento. Havia algo nos olhos dele que ela reconheceu. A mesma expressão de cansaço e desespero que via no espelho todas as manhãs. Tem certeza? O prato feito de hoje está uma delícia. Frango grelhado, arroz, feijão, farofa, salada e batata frita. E ainda vem com suco de goiaba. Só o café mesmo. Marina assentiu e foi buscar a bebida. Enquanto esperava, Ricardo observou o ambiente ao redor. Era simples, mas limpo. Havia plantas em vasinhos improvisados, fotos de família na parede e um cheiro caseiro que lembrava a cozinha de sua avó. Foi então que ela apareceu. Uma menina de uns 6 anos surgiu correndo da cozinha, com um vestido florido um pouco grande demais e sandálias gastas.
Seus cabelos cacheados estavam presos com um elástico colorido e ela segurava um caderno de desenhos contra o peito. Quando viu Ricardo, parou imediatamente e o encarou com curiosidade. Mamãe, tem um moço triste ali. Marina voltou com o café e suspirou ao ver a filha. Isabela vai terminar sua lição de casa. Não incomoda os clientes. Mas ele parece triste, mamãe. Talvez precise de um amigo. Ricardo olhou para a menina e sentiu algo estranho no peito. Fazia tanto tempo que alguém se preocupava com ele que havia esquecido como era essa sensação. Oi, disse Isabela se aproximando da mesa. Eu sou Isabela. E você? Eu sou Rico. O apelido saiu automaticamente. Era como seus amigos próximos o chamavam, uma ironia agora que não tinha um centavo. Prazer em te conhecer, Rico. Você quer ver meus desenhos? Sem esperar resposta, Isabela abriu o caderno numa página onde havia desenhado uma família. Um homem, uma mulher e uma criança de mãos dadas na frente de uma casa com jardim. Este é meu papai, esta é minha mamãe e esta sou eu. Meu papai trabalha muito longe, por isso não mora com a gente. Mas um dia ele vai voltar. Ricardo sentiu um nó na garganta. Marina se aproximou rapidamente. Isabela, deixe o senhor em paz, vai fazer sua tarefa. Tudo bem, disse Ricardo com voz rouca. Ela não incomoda. Marina hesitou. Depois se sentou na cadeira ao lado da filha. Desculpa, ela é muito falante. Ainda não aprendeu que nem todo mundo quer conversar. Não tem problema, faz tempo que não converso com ninguém. Isabela o observava com aqueles olhos grandes e curiosos. Por que você está triste, Rico? A pergunta direta da criança pegou Ricardo desprevenido. Ele olhou para Marina, que fez um gesto de desculpas. Isabela, isso não se pergunta. Mas minha professora disse que quando alguém está triste, a gente deve perguntar se pode ajudar. Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Sua professora está certa. Eu estou triste porque perdi meu trabalho e minha casa. Que nem o seu Joaquim que mora embaixo do viaduto. Isabela, Marina repreendeu, mas Ricardo balançou a cabeça. Parecido com isso. A menina pensou por um momento. Depois abriu a mochila e tirou um sanduíche embrulhado em papel alumínio. Mamãe fez este sanduíche para o meu lanche. Você quer? Quando estou triste, comer sempre me faz sentir melhor. Ricardo olhou para o pequeno sanduíche que a menina oferecia com toda a sinceridade do mundo. Sentiu os olhos marejarem. Isabela não pode dar sua comida para os outros, disse Marina claramente constrangida. Mas ele está com fome, mamãe. Olha os olhos dele. E estava. Ricardo não se lembrava de quando havia comido pela última vez. O estômago doía de vazio, mas não tanto quanto o coração. Muito obrigado, Isabela, mas não posso aceitar sua comida. Por quê? Mamãe sempre diz que dividir é multiplicar. Marina olhou para Ricardo, depois para a filha, e suspirou. Sabe o que, Rico? Se você quiser ajudar a lavar umas louças lá atrás, posso dar um prato de comida em troca. O rapaz que fazia isso não veio hoje. Ricardo entendeu que era caridade disfarçada de trabalho, mas sua dignidade já havia tomado tantos golpes que mais um não faria diferença. Eu aceito. Nos próximos 2 meses, a rotina de Ricardo mudou completamente. Todas as manhãs, às 7 horas, ele chegava no cantinho da avó para ajudar na preparação do café da manhã. Lavava louças, limpava mesas, carregava sacos de batata e arroz, fazia pequenos reparos no estabelecimento. Em troca, Marina lhe dava 3 refeições por dia e R$ 50 por semana. Não era muito, mas era suficiente para pagar seu quarto na pensão e algumas necessidades básicas. Mais importante que isso, era a primeira vez em semanas que Ricardo se sentia útil. Dona Rosa, a proprietária do estabelecimento e mãe de Marina, era uma mulher de 60 anos que havia migrado do Ceará 30 anos antes. Tratava Ricardo como um filho, sempre se certificando de que ele comesse bem e descansasse quando precisasse. Meu filho, você tem mãos de quem nunca trabalhou pesado, mas tem a humildade de quem sabe o que é precisar, dizia ela enquanto ensinava Ricardo a temperar o feijão. Marina era mais reservada. Trabalhava no estabelecimento desde os 16 anos,
quando chegou grávida, e sem perspectivas depois que o pai de Isabela desapareceu. Era uma mulher forte, determinada, mas Ricardo percebia a tristeza que ela carregava nos ombros. Isabela, por outro lado, havia adotado Rico como seu melhor amigo. Todos os dias após a escola, ela corria para a lanchonete para mostrar seus desenhos, contar sobre as aulas ou simplesmente sentar ao lado dele enquanto ele trabalhava. Rico, você sabia que os elefantes choram quando estão tristes? Rico, por que as estrelas só aparecem à noite? Rico, você acha que meu papai vai voltar um dia? Cada pergunta era como uma pequena facada no coração de Ricardo. A inocência da menina contrastava brutalmente com a dureza do mundo que ele conhecia. Um mundo onde irmãos traíam irmãos por dinheiro, onde contratos eram quebrados e onde a confiança era uma moeda sem valor. Uma noite, 3 meses depois de começar a trabalhar na lanchonete, Ricardo estava fechando o estabelecimento quando Marina se sentou ao lado dele. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ricardo assentiu, continuando a limpar a última mesa. Você não é uma pessoa comum, é? Como assim? Suas mãos, seu jeito de falar. O modo como você conhece coisas que uma pessoa simples não conheceria. Ontem você ajudou Dona Rosa com o imposto de renda e conhecia termos que eu nunca ouvi na vida. Ricardo parou de limpar a mesa. Sabia que esse momento chegaria cedo ou tarde. Todo mundo tem um passado, Marina. É verdade, mas nem todo mundo foge dele. Quem disse que estou fugindo? Marina sorriu tristemente. Ninguém precisa dizer. Está escrito nos seus olhos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Finalmente Ricardo se sentou ao lado dela. E se eu te contasse que já tive uma vida completamente diferente? Que já morei em apartamentos de cobertura, dirigi carros importados, jantei nos melhores restaurantes da cidade? Eu diria que não me importo com quem você era, importo com quem você é. E quem eu sou? Marina olhou para ele com aqueles olhos cor-de-mel que o faziam esquecer de todos os seus problemas. Você é o homem que faz minha filha rir todos os dias, que ensina ela a fazer origami com guardanapos de papel, que fica acordado até tarde ajudando Dona Rosa com a contabilidade, que trabalha 16 horas por dia, por R$ 50 na semana e nunca reclama. E isso é suficiente. Para mim e para Isabela, é tudo. Naquela noite, Ricardo caminhou até sua pensão com o coração mais leve do que estava há meses. Pela primeira vez desde o golpe de Fernando, não pensou em vingança, em recuperar sua fortuna ou em provar sua inocência. Pensou apenas na risada de Isabela e no sorriso de Marina. Mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que nem sempre podemos fugir do nosso passado. Na manhã seguinte, quando Ricardo chegou na lanchonete, encontrou Marina chorando na cozinha com uma carta nas mãos. O que aconteceu? O proprietário do ponto vai vender o prédio. Temos 30 dias para desocupar. Ricardo pegou a carta. O valor pedido era de R$ 250 mil. Uma quantia impossível para quem mal conseguia pagar as contas mensais. Dona Rosa sabe? Ainda não tive coragem de contar. Ela construiu a vida inteira aqui, é o sonho dela. E vocês, para onde iriam? Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão. Não sei. Talvez volta para o Ceará. Minha mãe tem uns parentes lá. A ideia de perder Marina e Isabela atingiu Ricardo como um soco no estômago. Naqueles 3 meses, elas haviam se tornado sua família. A única coisa boa em sua vida devastada. Deve ter uma solução. Com que dinheiro, Rico? Ganhamos o suficiente para sobreviver, não para comprar imóveis. Naquela tarde, enquanto Isabela fazia dever de casa numa mesa da lanchonete, ela perguntou: Rico, por que mamãe estava chorando hoje? Ricardo hesitou. Não queria preocupar a menina, mas também não conseguia mentir para ela. Ela está passando por um momento difícil. Igual você estava quando nos conheceu? Parecido. Isabela pensou por um momento. Depois abriu sua mochila e tirou um pequeno cofrinho em forma de porquinho. Tenho R$ 43 aqui. É dinheiro que economizei para comprar uma boneca. Mas se ajudar mamãe, ela pode ficar com tudo. Ricardo sentiu os olhos arderem. A generosidade daquela criança o tocava de uma forma que não conseguia explicar.
Obrigado, Isa, mas guarda seu dinheiro. Vou encontrar uma maneira de ajudar sua mãe. Como? Você também não tem dinheiro. Às vezes a gente encontra coisas que pensou que tinha perdido. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Caminhou pela cidade até o amanhecer, pensando em todas as possibilidades. Conhecia o mercado financeiro como poucos, sabia como mover dinheiro, como encontrar investidores, como estruturar negócios complexos. Mas tudo isso exigia uma coisa que ele não tinha: credibilidade. Foi quando teve uma ideia. Entre os poucos contatos que ainda falavam com ele, havia Juliana Ribeiro, uma jornalista investigativa que trabalhava para o jornal Folha de São Paulo. Anos antes, Ricardo havia dado a ela informações exclusivas sobre um esquema de corrupção que rendeu o Prêmio ESSO de jornalismo. Juliana sempre disse que estava em dívida com ele. Talvez fosse hora de cobrar essa dívida. No dia seguinte, Ricardo ligou para Juliana de um orelhão próximo à lanchonete. Ricardo, meu Deus, eu pensei que você tinha desaparecido da face da terra. É uma longa história, Ju. Preciso te encontrar, é urgente. Claro, onde você está? Vila Olímpia. Conhece o Cantinho da Vó? Aquela lanchonete pequena perto do metrô? O que você está fazendo lá? Te explico quando nos vermos, pode ser hoje. Juliana chegou 2 horas depois, dirigindo seu Honda Civic e usando um blazer que custava mais que o salário mensal de Marina. Quando viu Ricardo, barbudo, magro, com roupas simples, arregalou os olhos. Cara, o que aconteceu com você? Meu irmão me deu um golpe. Perdeu tudo. Fernando? Não acredito. Sempre achei ele meio estranho, mas nunca imaginei... Juliana, preciso da sua ajuda, mas primeiro preciso te contar toda a verdade. Durante 2 horas, Ricardo contou toda a história. O golpe de Fernando, a falsificação de documentos, as empresas fantasma, sua vida atual trabalhando na lanchonete. Juliana fazia anotações frenéticas. Ricardo, isso é uma bomba. Se eu conseguir provar o que você está dizendo, seu irmão vai preso. É exatamente isso que eu quero. Mas tem uma condição. Qual? Quero 50% do que eu conseguir recuperar destinado a um fundo social para pequenos negócios. Começando por essa lanchonete. Juliana o olhou surpresa. Você tem certeza? Estamos falando de milhões. Tenho certeza absoluta. Foi nesse momento que Isabela apareceu correndo da escola, ainda com a mochila nas costas e um desenho na mão. Rico, Rico, olha o que fiz hoje. O desenho mostrava um homem de gravata, Fernando, embora ela não soubesse, sendo levado por policiais enquanto uma família, ela, Marina e Rico, observava de longe sorrindo. Muito bonito, Isa. Quem é esse homem de gravata? É o homem mau da história que inventei. Ele roubou o dinheiro das pessoas boas, mas no final os policiais prendem ele e todo mundo fica feliz. Ricardo e Juliana trocaram olhares significativos. E como a menina da história descobriu que ele era mau? Perguntou Juliana. Porque ela prestou atenção nas coisas que os adultos não veem, como quando ele contava mentiras no telefone ou quando escondia papéis importantes. Ricardo sentiu um arrepio. Isabela acabara de descrever exatamente o que precisavam fazer. Prestar atenção nos detalhes que todos ignoravam. Durante os 3 meses seguintes, Juliana trabalhou incansavelmente investigando o esquema de Fernando. Com as informações fornecidas por Ricardo, ela conseguiu rastrear as movimentações financeiras, identificar as empresas fantasma e localizar as contas no exterior. Enquanto isso, Ricardo continuava trabalhando na lanchonete, mas agora com um propósito claro. Precisava manter as aparências até que tivessem evidências suficientes para expor Fernando. Marina notou a mudança no comportamento dele. Você está diferente, disse numa noite enquanto fechavam a lanchonete. Como assim? Mais esperançoso. Como se soubesse de algo que não está contando. Ricardo quase revelou tudo naquele momento, mas sabia que precisava esperar. Se Fernando descobrisse que ele estava investigando, poderia destruir todas as evidências. Só estou pensando no futuro, respondeu vagamente. Rico, Marina o chamou quando ele já estava quase saindo. Quero que saiba que estes meses
foram os mais felizes da minha vida em muito tempo. Os meus também. Por quê? Porque vocês me lembraram de quem eu realmente sou. E quem você é? Ricardo sorriu e acariciou o rosto dela suavemente. Alguém que não sabia que podia amar de verdade até conhecer vocês. Eles se beijaram ali mesmo, no meio da lanchonete vazia, cercados pelo cheiro de café e pelos desenhos de Isabela grudados na parede. Foi o beijo mais doce da vida de Ricardo, porque foi o primeiro dado sem segundas intenções, sem cálculos, sem planos. Foi puro amor. No dia seguinte, Isabela notou que algo havia mudado entre sua mãe e Rico. "Vocês estão namorando?" perguntou diretamente durante o almoço. Marina corou e Ricardo riu. "Por que pergunta isso, pequena?" "Porque vocês ficam olhando um para o outro e sorrindo sem motivo, igual nos filmes da Disney." "E o que acha disso?" perguntou Marina. Isabela pensou seriamente por um momento. "Acho que Rico pode ser meu novo papai. Ele é muito melhor que o antigo, que nem sei quem é." 2 dias depois, Juliana ligou com notícias que mudariam tudo. "Ricardo, terminei a investigação. Tenho evidências suficientes para prender seu irmão e recuperar todo o dinheiro." "Tem certeza?" "Absoluta. Mas tem uma coisa que preciso te avisar. A história vai sair amanhã na primeira página. Em 12 horas, todo o Brasil vai saber que você está vivo e que foi vítima de um golpe. Sua vida nunca mais será a mesma." Ricardo olhou ao redor da lanchonete. Marina servia uma cliente com aquele sorriso doce de sempre. Isabela fazia dever de casa numa mesa do canto, de vez em quando olhando para ele e acenando. Dona Rosa cantarolava na cozinha enquanto preparava o almoço. Era sua família, sua vida real, e ele estava prestes a colocar tudo isso em risco. "Juliana, preciso de mais 12 horas antes de você publicar." "Por quê?" "Preciso contar a verdade para as pessoas que amo." Naquela noite, depois que a lanchonete fechou e Dona Rosa foi para casa, Ricardo pediu para Marina e Isabela ficarem. "Preciso contar uma coisa para vocês, algo que deveria ter contado há muito tempo." Marina sentiu o coração acelerar. Havia imaginado esse momento durante meses. "Meu nome verdadeiro é Ricardo Almeida. Até 4 meses atrás eu era dono de uma das maiores empresas de investimentos do país." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Como assim?" Marina finalmente conseguiu falar. "Meu irmão me deu um golpe, roubou tudo que construí durante 15 anos, falsificou documentos, transferiu dinheiro, me deixou com dívidas e processos judiciais." Você é rico?" perguntou Isabela com os olhos arregalados. "Era. Agora não tenho nada além das roupas do corpo." Marina se levantou da cadeira visivelmente abalada. "Por que não contou antes?" "Porque tinha medo de que vocês me vissem de forma diferente." "Diferente como?" "Como alguém que estava usando vocês, se escondendo, brincando de ser pobre." Marina começou a andar de um lado para outro, processando a informação. "Quer dizer que todos esses meses você esteve mentindo para nós?" "Não mentindo, omitindo." "É a mesma coisa." Marina explodiu. "Você nos fez de bobos. Ficamos com dó de você, te demos comida, trabalho, carinho, e você o tempo todo sabia que era temporário." "Não era temporário. Nunca foi. Eu me apaixonei por vocês." "Se apaixonou ou se divertiu brincando de ser pobre?" As palavras de Marina cortaram Ricardo como uma lâmina. Ele viu nos olhos dela a mesma desconfiança que via nos olhos dos investidores quando um negócio parecia bom demais para ser verdade. "Marina, por favor, deixa eu explicar direito." "É explicar o quê? Que está recuperando sua vida de ricaço e vai embora?" "Não, é exatamente o contrário. Amanhã sai uma reportagem que vai expor meu irmão. Vou recuperar meu dinheiro, mas não quero mais aquela vida. Quero ficar aqui, com vocês." "Ah, que conveniente. Agora que vai ficar rico de novo, quer brincar de família pobre." Isabela, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. "Mãe, para de gritar. Isabela, vai para casa, agora." "Não, vocês estão brigando por causa de dinheiro, mas dinheiro não importa." "Como não importa?" Marina se virou para a filha. "Ele mentiu para nós." "Ele não mentiu, ele só não contou uma coisa que não era importante."
Como não é importante? Isabela se levantou e ficou entre os dois adultos. Porque o rico que eu conheço é o rico que brinca comigo, que me ensina coisas, que abraça você quando está triste. Se ele tem dinheiro ou não tem, continua sendo a mesma pessoa. As palavras da menina de 6 anos ecoaram na lanchonete como um sermão. Marina sentiu as lágrimas brotarem. Você não entende, Isabela. As pessoas mentem. Os homens prometem coisas e depois vão embora. Mas Rico não é como meu pai. Rico ficou quando eu estava doente, lembra? Rico trabalhou sábado e domingo para ajudar vovó Rosa. Rico chorou quando viu meu desenho da família. Ricardo se ajoelhou na altura de Isabela. Obrigado por me defender, pequena. Mas sua mãe tem razão. Eu deveria ter contado a verdade desde o início. Então, conta agora. Conta toda a verdade. Ricardo olhou para Marina, que havia se sentado novamente, mas mantinha os braços cruzados e a expressão fechada. Quando conheci vocês, eu estava no fundo do poço. Não era só o dinheiro que tinha perdido. Era a fé na humanidade, na família, no amor. Achei que todo mundo era igual ao meu irmão. Egoísta, ganancioso, traíra. Ele se sentou numa cadeira ao lado delas. Vocês me mostraram que eu estava errado, que ainda existem pessoas boas no mundo. Pessoas que dividem o pão quando não têm certeza de que terão outro. Pessoas que oferecem casa para um estranho. Pessoas que amam sem esperar nada em troca. Marina enxugou uma lágrima, mas ainda não falava. Eu me apaixonei por essa vida, Marina. Pela simplicidade, pela verdade, pela família que encontrei aqui. Sim, posso recuperar meu dinheiro. Mas não quero recuperar aquela vida vazia de antes. E o que quer? Quero usar o dinheiro para fazer o bem, para ajudar pessoas como vocês, para construir algo verdadeiro, com propósito. E nós, onde entramos nessa história? Ricardo se levantou e se aproximou dela. Vocês são a história. Vocês são o motivo de tudo. Quero me casar com você, Marina. Quero adotar Isabela. Quero que sejamos uma família de verdade. Marina finalmente o olhou nos olhos. Como posso confiar em você depois de tudo isso? Dando uma chance para eu provar. Rico, Isabela puxou a barra da camiseta dele. Você vai mesmo ficar para sempre? Se sua mãe deixar, para sempre e um dia a mais. Marina ficou em silêncio por alguns minutos que pareceram eternos. Finalmente suspirou. Está bem, mas tem uma condição. Qual? Nada de mentiras, nunca mais. Se vamos tentar, tem que ser com a verdade completa. Prometido. Isabela gritou de alegria e abraçou os dois. Agora somos uma família de verdade. Na manhã seguinte, a reportagem de Juliana estampou a primeira página da Folha de São Paulo. Empresário milionário vive como pobre após golpe do próprio irmão. A matéria contava toda a história. O golpe de Fernando, as empresas fantasma, a vida de Ricardo na lanchonete. O telefone da lanchonete não parou de tocar. Jornalistas, advogados, investidores, todo mundo queria falar com Ricardo. Mas ele decidiu dar apenas uma entrevista, para a TV Globo, ao lado de Marina e Isabela. Doutor Ricardo, como se sente sabendo que vai recuperar sua fortuna? Me sinto grato por ter descoberto que a verdadeira riqueza não está no banco. Está aqui, disse apontando para Marina e Isabela. E vocês, como se sentem descobrindo que o funcionário da lanchonete era na verdade um milionário? Marina sorriu e pegou a mão de Ricardo. Descobrimos que não importa quanto dinheiro alguém tem. Importa o caráter da pessoa. E você, Isabela, o que acha de tudo isso? Isabela olhou para as câmeras com a seriedade de uma adulta. Acho que as pessoas ficam muito preocupadas com dinheiro, mas esquecem do que é realmente importante. E o que é realmente importante para você? Família, amizade e sorvete de chocolate. Toda a equipe de televisão riu, mas Ricardo e Marina sabiam que ela falava a verdade mais pura. Nas semanas seguintes, a vida de Ricardo virou de cabeça para baixo novamente, mas desta vez para melhor. Com as evidências coletadas por Juliana, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sangue do Meu Sangue, prendendo Fernando e todos os envolvidos no esquema. Os advogados de Ricardo conseguiram rastrear e bloquear todas as contas no exterior,
280 milhões de reais foram recuperados, além dos ativos da empresa que haviam sido transferidos ilegalmente. Mas Ricardo manteve sua palavra. 50% do valor recuperado foi destinado ao Instituto Isabela, um fundo social que ele criou para ajudar pequenos empreendedores em situação de vulnerabilidade. O primeiro beneficiado foi, obviamente, o cantinho da vó. Dona Rosa quase desmaiou quando Ricardo apareceu com os documentos de compra do prédio inteiro. Meu filho, isso não pode ser verdade. É verdade sim, Dona Rosa, e tem mais. Vamos reformar tudo, ampliar a cozinha, criar um espaço para as crianças da região fazerem refeições gratuitas. Mas por quê? Por que fazer isso tudo? Ricardo olhou para Isabela, que estava colorindo numa mesa próxima. Porque uma menininha muito sábia me ensinou que dividir é multiplicar. A reforma do cantinho da avó durou 3 meses. Quando reabriu, era um espaço completamente transformado, 2 vezes maior, com decoração colorida feita pelos próprios moradores do bairro, uma brinquedoteca para as crianças e um programa de refeições gratuitas para famílias carentes. Marina foi promovida a gerente-geral e fez um curso de administração patrocinado pelo Instituto Isabela. Dona Rosa continuou como chefe de cozinha, mas agora comandava uma equipe de 12 funcionários. Ricardo mudou-se para uma casa simples a 2 quadras da lanchonete. Nada de apartamento de cobertura ou carros importados. Uma casa de 3 quartos com quintal, onde Isabela podia brincar e Marina podia ter sua horta. 6 meses depois da reportagem, numa tarde de domingo, Ricardo estava no quintal, montando um balanço para Isabela, quando Fernando apareceu no portão. Estava usando um terno cinza da Defensoria Pública e tinha o rosto magro de quem emagreceu na prisão. Conseguir a liberdade condicional alegando cooperação com a justiça. Oi, mano. Ricardo parou o que estava fazendo e se aproximou do portão, mas não o abriu. O que quer, Fernando? Conversar, pedir desculpas, tentar explicar. Não há nada para explicar. Você roubou tudo que construí. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Arrependimento não devolve 15 anos da minha vida. Fernando baixou a cabeça. Eu estava com inveja, Ricardo. Você sempre foi o irmão bem-sucedido, o orgulho da família, o filho que deu certo. Eu era só o irmão mais novo que vivia à sua sombra. Então decidiu me destruir. Pensei que se eu tivesse tudo que você tinha, seria feliz. Mas não fui. Nem um dia. Ricardo observou o irmão por alguns segundos. Havia algo diferente nele. O olhar arrogante havia dado lugar a uma humildade genuína. E agora? O que quer? Sua família de volta. Quero tentar ser seu irmão de verdade. Rico, quem está aí? Marina apareceu na porta da cozinha secando as mãos num pano de prato. Meu irmão. Marina se aproximou e estudou Fernando com olhar crítico. Você é aquele que roubou tudo dele? Sim, senhora. E o que veio fazer aqui? Fernando hesitou, depois respondeu com honestidade. Pedir uma chance de consertar as coisas. Isabela apareceu correndo do fundo do quintal, suada e com os cabelos bagunçados. Rico, terminou meu balanço? Ainda não, pequena. Daqui a pouco termino. Isabela notou o homem desconhecido no portão. Quem é ele? É meu irmão, o Fernando. Isabela estudou Fernando com aquela curiosidade peculiar das crianças. Você é o homem mau da minha história? Fernando arregalou os olhos. Que história? A história que desenho sempre. Tem um homem mau que rouba o dinheiro das pessoas boas, mas no final a polícia prende ele. Isabela... Ricardo tentou intervir, mas ela continuou. Mas na história, depois que ele vai preso, ele fica arrependido e pede desculpas e vira uma pessoa boa. E o que acontece com ele no final da sua história? Perguntou Fernando claramente emocionado. Ele ajuda as pessoas boas a serem ainda mais felizes. E todo mundo perdoa ele porque perdoar faz o coração crescer. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um carro se aproximando. Era Juliana, que agora visitava a família regularmente desde que começara a namorar o primo de Marina. Oi, gente! Nossa, que clima pesado é esse? Juliana, este é Fernando, irmão do Ricardo, apresentou Marina.
Juliana arregalou os olhos. O Fernando? Aquele Fernando? Sim, respondeu Fernando. E você deve ser a jornalista que expôs meu esquema. Exato. Como está sendo a prisão? Educativa. Juliana sorriu. Havia algo no tom de Fernando que sugeria sinceridade. Sabe, disse ela dirigindo-se a Ricardo, durante toda a investigação, uma coisa me chamou a atenção. O quê? Seu irmão podia ter sumido com o dinheiro para sempre, mas não sumiu. Ficou no Brasil, manteve as empresas funcionando, como se esperasse que você descobrisse. Ricardo franziu a testa. Do que está falando? Inconsciente, talvez, mas parte dele queria ser descoberto. Queria que você recuperasse tudo. Fernando baixou a cabeça. É verdade. No fundo, eu sabia que não conseguiria viver com essa culpa para sempre. Então por que fez? Perguntou Marina. Porque sou um idiota. Porque confundi sucesso financeiro com felicidade. Porque achei que, tendo o que Ricardo tinha, seria respeitado como ele era. E agora? Perguntou Ricardo. Agora sei que respeito não se compra, se conquista. E eu tenho muito trabalho pela frente. Isabela se soltou da mão de Marina e se aproximou do portão. Você quer entrar para tomar suco? Mamãe fez de goiaba. Isabela, ele não pode... Começou Ricardo, mas a menina o interrompeu. Rico, você sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance. É verdade, mas... Então por que seu irmão não pode ter uma também? A lógica implacável de uma criança de 6 anos deixou todos sem palavras. Fernando tinha lágrimas nos olhos. Ricardo olhou para Marina, que deu de ombros como se dissesse, a decisão é sua. Olhou para Juliana, que assentiu encorajadoramente. Olhou para Isabela, que sorria com aquela inocência que tocava seu coração. Está bem. Pode entrar. Mas se pisar fora da linha uma única vez, não haverá segunda chance. Entendido. Nos meses seguintes, Fernando provou estar falando sério. Conseguiu um emprego numa ONG que ajudava ex-presidiários a se reintegrar à sociedade, morava numa kitnet simples e todo final de semana aparecia na casa de Ricardo para ajudar com os afazeres domésticos. Isabela o adotou como tio Fernando e se divertia ensinando-lhe coisas que só uma criança pode ensinar. Como amarrar cadarços, como fazer castelos de areia, como ver formas nas nuvens. Tio Fernando, você sabia que se pedir desculpas com o coração, as pessoas sempre perdoam? Nem sempre, Isabela. Sempre sim. Olha, meu rico, ele te perdoou porque viu que você estava arrependido de verdade. Fernando olhou para Ricardo, que estava preparando a churrasqueira para o almoço dominical. Você tem certeza de que ele me perdoou? Tenho, porque perdão é igual amor. Quando é verdadeiro, a gente sente. 1 ano depois do reencontro dos irmãos, Ricardo organizou uma festa no quintal de casa. Não era aniversário de ninguém, não era data comemorativa. Era apenas uma celebração da vida. Estavam todos ali. Marina e Isabela, Dona Rosa e toda a equipe do Cantinho da Vó, Juliana e o primo de Marina, Fernando e sua nova namorada, uma psicóloga que conhecera na ONG, os vizinhos, algumas famílias beneficiadas pelo Instituto Isabela. Enquanto as crianças brincavam no balanço que Ricardo havia finalmente conseguido terminar, os adultos conversavam na varanda, comendo churrasco e bebendo cerveja gelada. Rico, Isabela se aproximou dele puxando a barra da camisa. Posso fazer uma pergunta? Claro, pequena. Você está feliz? A pergunta era simples, mas a resposta era complexa. Ricardo olhou ao redor. Marina rindo de uma piada de Fernando, Dona Rosa contando histórias da juventude, as crianças correndo pelo quintal, o cheiro de carne assada no ar. Sabe, Isa, há 2 anos eu achava que sabia o que era felicidade. Pensava que era ter muito dinheiro, carros caros, apartamento grande. E agora? Agora sei que felicidade é isso aqui. É ter pessoas que te amam de verdade. É fazer diferença na vida dos outros. É acordar todos os dias sabendo que tem um propósito. Qual é seu propósito? Ricardo se ajoelhou na altura dela. Meu propósito é ser o melhor pai, marido e irmão que posso ser. É usar tudo o que aprendi para ajudar outras pessoas.
É construir um mundo melhor para você crescer. Isabela sorriu e o abraçou forte. Obrigada por ter me deixado ser sua filha. Obrigado por ter me deixado ser seu pai. Naquela noite, depois que todos foram embora e Isabela adormeceu, Ricardo e Marina se sentaram na varanda, olhando as estrelas. Em que está pensando? Perguntou ela. Em como a vida é engraçada. Há 2 anos eu tinha tudo e não tinha nada. Hoje tenho tudo porque aprendi o que realmente importa. E o que realmente importa? Amor, família, propósito. E uma menininha de 6 anos que me ensinou que dividir é multiplicar. Marina riu e apoiou a cabeça no ombro dele. Sabe o que mais gosto em tudo isso? O quê? Que nossa história não é sobre um milionário que perdeu tudo e recuperou. É sobre um homem que perdeu o rumo e encontrou a felicidade. E você? É feliz? Completamente. Pela primeira vez na vida, completamente. Eles ficaram ali abraçados, ouvindo os sons da noite, os grilos cantando, os carros passando na rua, o riso distante de jovens numa festa próxima. Eram os sons de uma vida normal, simples, real. E era tudo o que precisavam. 5 anos depois, o Instituto Isabela havia crescido exponencialmente. Agora tinha sedes em 12 estados brasileiros e já havia ajudado mais de 5.000 pequenos empreendedores. O Cantinho da Vó havia se tornado uma franquia social, com 28 unidades espalhadas pelo país. Ricardo, agora com 43 anos, dividia seu tempo entre a presidência do Instituto e sua família. Marina havia terminado faculdade de administração e era a diretora executiva da organização. Isabela, aos 11 anos, era uma menina esperta e determinada, que já sabia que queria seguir os passos dos pais. Participava de todas as reuniões do Instituto, nas quais tinha direito à voz, mas não a voto, e sempre surpreendia os adultos com suas observações. Fernando havia se tornado o coordenador nacional do Programa de Reinserção Social do Instituto. Estava casado com a psicóloga e tinha uma filha de 2 anos que Isabela mimava como uma boneca viva. Papai, disse Isabela numa manhã de sábado enquanto tomavam café da manhã no quintal, posso te fazer uma pergunta séria? Claro, meu amor. Você se arrepende de ter perdido todo aquele dinheiro? Ricardo parou de mastigar o pão com manteiga e olhou para a filha. Por que pergunta isso? Porque ontem na escola a professora disse que você era muito rico antes e que perdeu tudo. Aí eu fiquei pensando, se você não tivesse perdido o dinheiro, teria me conhecido? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Marina parou de servir o café e prestou atenção na conversa. É uma pergunta muito inteligente, Isa. E qual é a resposta? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Sabe, pequena, antes de perder o dinheiro eu vivia numa bolha. Só me relacionava com pessoas ricas como eu. Só frequentava lugares caros. Só me preocupava em ganhar mais e mais dinheiro. Igual ao tio Patinhas? Um pouco. E pessoas como eu nunca iam numa lanchonete como a da vovó Rosa. Então não, eu nunca teria conhecido vocês. Então você não se arrepende? Nem um pouquinho. Porque perder aquele dinheiro me fez ganhar algo muito mais valioso, uma família. Isabela sorriu satisfeita e voltou a comer seu cereal. Eu sabia, porque dinheiro acaba, mas família é para sempre. Ricardo e Marina trocaram olhares emocionados. Mesmo depois de 5 anos, Isabela continuava a surpreendê-los com sua sabedoria. Naquele mesmo dia, à tarde, a família estava no parque quando Isabela fez outra pergunta. Papai, quando eu crescer, posso ser presidente do Instituto Isabela? Se estudar muito e se preparar, claro que pode. E posso mudar alguma coisa? O que gostaria de mudar? Isabela pensou seriamente, como sempre fazia antes de falar. Quero que o Instituto ajude não só quem precisa de dinheiro, mas também quem precisa de família. Como assim? Crianças órfãs, idosos sozinhos, pessoas que têm dinheiro, mas não têm ninguém para amar. Ricardo sentiu um nó na garganta. Sua filha, aos 11 anos, já havia entendido a lição mais importante da vida, que a verdadeira riqueza está nas relações humanas. Acho uma ideia maravilhosa, meu amor. Então, quando eu fizer 18 anos, a gente pode começar? Na verdade, disse Marina se aproximando,
Podemos começar antes. Como? Que tal se adotássemos um irmãozinho ou irmãzinha para você? Os olhos de Isabela se iluminaram. Sério? Posso ter um irmão? Se você quiser e se acharmos uma criança que precise de uma família. Quero sim. Quero ensinar tudo o que vocês me ensinaram. 3 meses depois, a família cresceu com a chegada de Pedro, um menino de 4 anos que havia perdido os pais num acidente de carro. Isabela assumiu o papel de irmã mais velha, com a mesma dedicação que seus pais haviam demonstrado com ela. Pedro, quer que eu te conte um segredo? Disse ela numa noite enquanto o ajudava a escovar os dentes. Qual? Nosso papai já foi muito rico, mas perdeu tudo. Sabe por quê? Por quê? Para poder nos encontrar. Porque às vezes a gente precisa perder uma coisa para ganhar algo muito melhor. Pedro, com a lógica simples de uma criança de 4 anos, perguntou: e o que é melhor que dinheiro? Família, respondeu Isabela sem hesitar. Família é sempre melhor que dinheiro. Do quarto ao lado, Ricardo e Marina escutaram a conversa e sorriram. Sua filha havia aprendido a lição mais valiosa da vida: que o amor é a única riqueza que, quando dividida, se multiplica infinitamente. Naquela noite, antes de dormir, Ricardo escreveu em seu diário, um hábito que desenvolvera durante seus meses mais difíceis. Hoje faz exatamente 5 anos que entrei no cantinho da avó, achando que tinha perdido tudo. Não sabia que estava prestes a encontrar tudo. Isabela me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Marina me mostrou que o amor verdadeiro não se baseia no que temos, mas em quem somos. E Pedro está me lembrando todos os dias que sempre há espaço para mais amor em nossas vidas. Se pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Cada momento de dor, cada dia de incerteza, cada lágrima derramada, valeu a pena porque me trouxe até aqui. Até esta vida simples, verdadeira, cheia de propósito. Porque descobri que não precisamos de milhões para sermos milionários. Basta termos corações abertos para amar e ser amados. E isso é uma riqueza que ninguém pode roubar. E assim, a história de Ricardo Almeida chegou ao fim, ou melhor, chegou ao começo. Porque algumas histórias não terminam, apenas se transformam em lendas que inspiram outras pessoas a descobrirem suas próprias riquezas. O menino que um dia havia perdido tudo para descobrir o que realmente importava, agora tinha uma família, um propósito e uma vida cheia de significado. E tudo começou com uma menininha de 6 anos que ofereceu seu lanche para um estranho triste numa lanchonete. Porque às vezes os maiores milagres vêm embrulhados nos menores gestos. Fim. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com pessoas que precisam lembrar que a verdadeira riqueza da vida não está nos bancos, mas nos corações daqueles que amamos. Conte-nos nos comentários. Qual foi o momento que mais te emocionou? De que lugar você está assistindo? Obrigado por fazer parte desta jornada. Até a próxima história que vai tocar sua alma.